Sejam bem-vindos a mais um Café com Resenha. E hoje temos mais uma vez, não é a primeira, já é a segunda, se eu não me engano, a segunda ou a terceira vez que nós recebemos aqui no Café com Resenha, meu amigo Demerval Casemiro. Seja muito bem-vindo, meu amigo. A recíproca é verdadeira ao amigo Pastor Humberto, né, e toda a equipe do Café com Resenha. Na verdade, é a segunda vez e uma vez no Café em Pé, né? Então, por isso que eu contei 2-1, né? 2-1, agora eu tenho que ir lá para empatar. Vamos empatar isso aí. Como você sabe, Demerval, além de tantas atribuições, também apresento o programa Café em Pé, que semelhante a esse programa aqui, é um programa de bate-papo, de conversa, em que a gente tenta aqui, né, nesse bate-papo, nessa conversa aqui, produzir coisas boas. E é isso que nós queremos proporcionar a você que está na sua casa, onde você estiver assistindo o Café com Resenha hoje. Demerval, vamos lá. Você agora é presidente do Patriota, não é isso? Está presidindo o partido aqui em Teresópolis. Estou presidente. Né? Está presidente? Estou presidente, até encontrar um presidente melhor para assumir a batuta. Coisa que você tem uma habilidade muito grande, não é? Encontrar pessoas adequadas aos cargos. Mas eu queria aproveitar você aqui para a gente começar uma conversa bem abrangente. E eu vou aproveitar a sua experiência, não só teresopolitana, muito mais pelo Brasil, né? Pelo Estado. Você transita bem pelo país todo, conhece o cenário político. E eu tenho pensado muito nesses últimos dias a respeito dessa questão da pandemia toda, essa confusão generalizada. O mais importante de tudo isso, com certeza, são as vidas que são perdidas e a luta para não permitir que outras vidas se percam. Mas não tem como também, nesse contexto, toda a vida continua, as coisas continuam acontecendo e há um clima no país generalizado. A pandemia colocou pessoas de lados opostos, ou melhor, que já estavam em lados opostos e só exacerbou. Eu até digo, desde o início da pandemia, dessa pandemia, de meio de março, quando começou a gente aqui a respirar isso com maior contundência, que ninguém está sendo diferente do que é. A pandemia só está aflorando os ânimos, né? E como as pessoas são. E aí vamos trabalhar um pouquinho aqui rápido, aproveitando que você está aqui, eu tenho que aproveitar bastante, a tua leitura do cenário nacional. Você tem muita experiência política, eu estou dizendo isso aqui porque longe das câmeras a gente conversa e eu sempre aprendo muito com você. Então vai aqui uma pergunta, uma análise sua nacional, para a gente começar lá de cima. O presidente entrou nessa história da pandemia numa guerra violenta, porque ele sempre se posicionou contra a postura da maioria das pessoas, no sentido até da preocupação, né? Chegou até em alguns momentos a ser criticado, em alguns momentos não, ele é criticado o tempo todo, a respeito da postura dele, contra aquele isolamento rigoroso, sempre foi a favor da flexibilização das pessoas nas ruas e tal, mas teve um momento, que é o que vai nos importar aqui agora, que ele criou uma área de atrito muito forte, com alguns governadores, sobretudo, até porque são estados mais expressivos, com São Paulo com Dória e aqui no Rio de Janeiro com Wilson Witzel. E na época ele se desgastou muito. Depois, com as brigas que ele arrumou lá em Brasília, ele acabou tendo que cuidar dos seus ministros, se demitindo, etc. Saiu um pouco do cenário pandemia e aí os governadores tiveram que começar a dar conta, porque até então era colocar a culpa no Bolsonaro e desviava a atenção. Como que você faz a leitura do cenário hoje, meu irmão? Hoje, Bolsonaro enfraqueceu, passou, recuperou. Como é que você faz essa leitura? Hoje, esses governadores que saíram abrindo tudo aí, como é que você faz essa leitura? O Bolsonaro continua sendo o presidente, né? Pois é. E continuará sendo o nosso presidente. Se o senhor perguntar assim, o Demerval Casemiro votou no Bolsonaro? Não, o Demerval Casemiro não votou no Bolsonaro, até porque o meu partido na época tinha uma outra configuração política, um outro pensamento, né? E seguindo uma liturgia, eu segui o rito do partidário. Né? O projeto não deu certo, nosso candidato, que era o senador Álvaro, não emplacou, né? O Álvaro Dias, enfim. E no segundo turno ficou, né, a ala Bolsonaro e a ala PT. Né? E polarizou, né? E polarizou. Porém, se o senhor falar assim, você não votou no Bolsonaro, mas e aí? É claro que eu torço de segunda a domingo para que o governo do Bolsonaro dê certo. Porque se o governo do Bolsonaro não der certo, eu vou pagar essa conta, o senhor vai pagar essa conta, todos nós pagaremos. A sua família vai pagar essa conta, todos nós vamos pagar essa conta. E essa conta, né, acabará sendo uma conta muito alta. Sim. Né? Com relação à pandemia,
Eu até acredito que porque a gente precisa entender o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele diz que ele segue muito a linha militar, né, que ele vem do Exército Brasileiro. Então, só que o discurso rude do Bolsonaro não é hoje. Sim, sempre foi. Sempre foi esse discurso. O Bolsonaro, ele está, né, ele frequentou o parlamento durante 28 anos, né, desde quando se candidatou, ganhou as eleições, e mesmo com aquele discurso rude, o Bolsonaro foi crescendo a cada eleição. Agora, desculpa te cortar, porque... Não, pelo amor de Deus. A sua própria fala proporciona ele diz que ele aprende comigo, né? Ele só não disse que ele é o professor. Né? Muito pelo contrário. A leitura é a seguinte, vou pegar o gancho do que você falou e como eu costumo dizer, a esteira do seu raciocínio, pelo seguinte: o Bolsonaro veio se reelegendo, 28 anos não é pouca coisa. Então, para a população, no voto, como foi na eleição presidencial, o Bolsonaro tem boa resposta, só que ele aumentou muito isso, chegou a presidente. Mas dentro do parlamento, ele enfrenta resistência, tanto é que ele pertencia ao chamado baixo clero. Ele sempre ficou orbitando ali, ele nunca foi aquele político de expressão, dos grandes nomes que você vai perceber nas grandes discussões. Por exemplo, o Bolsonaro passou por muitas discussões que tiveram aí políticas. Presidentes que sofreram processo de afastamento, de impeachment, e o Bolsonaro nunca apareceu como expoente nesse cenário todo. Não seria mais ou menos essa a leitura? O Bolsonaro sempre foi um estrategista. É verdade? É estrategista? Estrategista. Tanto que ele elegeu o filho vereador. Peraí, vamos voltar à fita. Ele elegeu um filho deputado, que é o Flávio Bolsonaro. Sim, que hoje vive um momento turbulento. Elegeu o Eduardo em São Paulo. Elegeu a mulher vereadora na cidade do Rio de Janeiro. Brigou com a mulher, separou da mulher, falou assim: agora você vai se aposentar ou então você caminha com as suas próprias pernas. E aí, de pirraça, ele elege o Carlos no lugar da mulher. Quer dizer, aí não mais a mulher, a ex-mulher. Então, ele elegeu o filho vereador da cidade do Rio de Janeiro, elegeu o Flávio deputado, elegeu o Eduardo deputado em São Paulo. Essa conversa aqui é rica, porque uma das últimas coisas que eu imaginaria nele é estrategista. Não, é porque o que acontece? Na realidade, eu acho até que ele peca muito pela ausência de... Ele não pode ser ruim. Não, ruim eu não penso. Por que acontece? Ele montou a estratégia e elegeu o filho em São Paulo. Mas não é muito mais esse apelo popular dele, até porque por isso ele ganhou a eleição? Não, acho que não. Por mais que o Bolsonaro ele participava do baixo clero. Sim. O Bolsonaro era um deputado que nunca apresentou bons projetos no parlamento. O Bolsonaro foi um deputado que nunca apresentou bons projetos para o país. Pô, concordo, né? Mas dizer que ele não foi estrategista, não. Tanto que ele sempre conseguiu, teve êxito no processo eleitoral. Porque, por exemplo, a estratégia do Demerval, candidato, pode não ser a estratégia do Humberto Siqueira, candidato. A sua estratégia de candidato, amanhã o senhor resolve ser candidato. Agora, em 2020, temos eleições, o senhor resolveu, o senhor é candidato a prefeito de Teresópolis. A sua estratégia, de repente, ela vai funcionar. Mas a sua estratégia talvez não funcione para mim. Sim, para ele funciona. Para ele funciona. Perfeito. Então não deixa de ser uma estratégia. Porque uma coisa, aí nós vamos para a semântica da palavra, é uma área que eu gosto. Uma coisa é eu ter uma estratégia. Todo mundo tem uma estratégia. A Neide, para administrar aqui, ela tem a estratégia dela. Até para esse bolo que você gosta, ela tem uma estratégia. Agora... Esse bolo não é? É porque o pessoal que está em casa não saboreou ainda. Alguns saborearam, né? Mas, por exemplo, por que eu estou puxando muito por essa questão do estrategista? Porque uma coisa é eu ter uma estratégia, todo mundo tem uma estratégia. Agora, ser um estrategista, esse perfil do Bolsonaro, o cara que pensa, o cara que articula, e eu estou te perguntando, Demerval, com extrema sinceridade, por ignorância, porque eu sou como muitos que olham daqui, mas não sabem o que acontece lá. Você sabe, você tem acesso a essas informações. A minha leitura daqui é a seguinte: o Bolsonaro é um camarada que se elege pelo apelo popular. Eu lembro bem da eleição, aquela coisa dele de Instagram, por exemplo, ele usou e abusou das redes sociais. Aquela coisa dele sentar aquele pãozinho dele careca com creme... Estratégia. Sim, entendeu? É uma estratégia. Você está me entendendo?
Essa estratégia dele é que pra gente aqui, um leigo como eu, vamos assim dizer, estranha. Porque você não pensa no cara articulador. Articula, pensa, entendeu? É um cara que age mais por impulso. E o impulso dele... Por exemplo, você falou assim, eu votei no Bolsonaro? Não. Mas eu torço para que ele... Eu tenho que torcer. Sim, mas não... Porque eu sou brasileiro. E aí, no segundo bloco, nós vamos falar sobre isso. Porque não é uma postura normal. Essa postura é a correta. Eu votei no Bolsonaro, mas não era o meu candidato. Eu votei nele porque eu não anulo voto, eu não voto em branco, eu voto com consciência. E eu sabia que ia polarizar ele e o PT. Então eu tinha uma escolha. Partido de esquerda, jamais vou votar. Então eu tinha que votar nele. Votei nele, era meu presidente? Não. Sou satisfeito com ele hoje? Não. Agora, como você, eu torço para que dê certo. Agora nós vamos para o break, vamos voltar já, porque agora você enriqueceu o debate aqui com a história do estrategista. É bom para as pessoas que estão em casa entendam isso. Porque fica parecendo que o Bolsonaro é só um cara doidão, entendeu? Que vai fazendo as coisas, que não pensa, que não cria uma estratégia. E a gente vai desmistificando. Eu até acredito que quando ele termina o dia, quando ele chega em casa com a sua esposa, ele começa a pensar, pô, fiz isso, não tinha que ter feito isso, fiz aquilo, pô, não era para ter feito isso. Será que ele faz? Sério? Eu acredito que ele seja uma pessoa do bem. Acredito. Não, do bem sim. Eu sempre digo o seguinte, eu não discuto o caráter do Bolsonaro. Até porque eu não discuto o caráter de ninguém que não tenha prova que errou. E ainda assim, eu não sei isso, eu discuto. Mas eu não discuto isso. Eu discuto o comportamento. Vamos pro break, que a conversa ficou boa aí. Voltamos já. A Piso Show apresenta o que há de melhor em pisos, acabamentos, metais e porcelanatos. Temos sempre os mais recentes lançamentos das fábricas. Contamos com amplo depósito para garantir que os produtos adquiridos cheguem até você com toda a qualidade. Nossas entregas são rápidas e seguras. Na hora de construir ou reformar, conte com a Piso Show. A Avenida Alberto Torres, 1034, em frente ao Hospital São José. Ligue e fale com os donos. 3642-6200. A gente é assim, trabalha pra chegar o fim de semana, ver um joguinho, zoar o amigo, pegar uma estrada, curtir, fazer tudo que te faz bem, que te faz sentir livre, dono do seu nariz, do seu destino. A gente sabe que beber e dirigir é errado, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Estamos de volta aqui com Café com Resenha e no break voltamos porque a conversa tá boa aqui e, sobretudo, é uma conversa de esclarecimento. Porque nós vivemos nesse momento, eu preciso encerrar o assunto do Bolsonaro, nós temos muitos assuntos teresopolitanos e vamos passar pelo Estado antes, mas eu preciso encerrar esse assunto aqui, Demerval, porque o Bolsonaro ele provoca isso nas pessoas. Dificilmente alguém vai dizer o que você disse. Eu não votei, mas torço para que dê certo. Não é essa a postura hoje em dia. Eu tenho uma As pessoas torcem para dar errado. Eu tenho uma falha, eu falo a verdade. Pô, isso é uma falha ótima, né? As pessoas torcem para dar errado. O Bolsonaro é aquela frase, ame ou odeie. Só que, infelizmente, isso ultrapassa um senso racional e que prejudica o país. Essas manifestações que estão acontecendo aí, que também eu vou aproveitar até para lhe fazer uma pergunta, mas já para o outro programa, para o Fatos em Foco. Porque eu tenho pensado muito nessas manifestações. Elas começam com uma ideia de defender a democracia, etc., e partem para agressão, para violência. E o Bolsonaro, se eu estiver errado, você me corrija mesmo, estou aqui para aprender. O Bolsonaro parece, às vezes, que ele incendeia esse negócio, com discurso, com temperamento. O que acontece? O Bolsonaro ele se tornou um personagem, né, que deu certo. E aí, porque qual o problema se você Demerval, eu nunca votei na esquerda, nunca. Eu tenho grandes amigos na cidade de Teresópolis que são petistas roxos, né? Que a gente senta, debate, eu tenho amigos pastores que são petistas. Conversa, mas o Partido dos Trabalhadores não é um partido que me encanta. Sim. Né? Na questão de você votar. É ideologia né? política. Mas, por exemplo, o Bolsonaro não pode, ele como presidente
da nação, falou assim, ó, Humberto, você tá na sua casa, né, em quarentena, a tua família toda flor da pele, porque teus filhos querem sair, a tua esposa quer sair, não, fica em casa porque você vai ficar doente, não, meu filho, fica em casa. Então você já vive aquele estresse no seu ambiente de casa. Aí você liga a televisão, aí o presidente da nação, professor Humberto, tá doente? Vai no hospital, toma cloroquina e vai pra rua. Ele quase vai para o fala hospital e entra lá, derruba, faz, acontece. Só que ele tinha falado assim, Humberto, ó, você vai no hospital, você dá um chute na porta, mas olha só, lembre-se que se você for preso, eu não vou lá te soltar não, hein? Você tá entendendo? Então, ele tem que ter responsabilidade no seu discurso. Eu não sei se o senhor assistiu, né, porque o Bolsonaro, ele como presidente, ele mudou o rito presidencial. Porque os presidentes passados, não estou discutindo aqui se a atitude dele é certa ou errada. Os presidentes passados, você tinha as coletivas de imprensa, que hoje acabou. Eu ia te perguntar isso agora, aquela descida dele ali na rampa. Aquilo ali, isso aqui nunca existiu. Nunca existiu, é isso que eu ia te perguntar. Existiu. Então ali é um bate-papo. E aquele bate-papo é o quê? Porque aquela ala ali é a ala dos simpatizantes. Sim. Então, como ele começou a conversar com o público dele, com o eleitor dele... A imprensa foi para lá. Se ele não fazia coletiva, o que a imprensa passou a fazer? Pô, vamos para lá, porque lá ele vai parar para falar com o eleitor dele, a gente vai aproveitar e... Então, acabou sendo ali um ponto de encontro. Tem mais ou menos uns 15 dias, se não me falha a memória, parou ali uma senhora com um cartaz, eu não sei se o senhor chegou a assistir essa reportagem, e ela com um cartaz enorme dizendo para o Bolsonaro quantas pessoas morreram naquela data do coronavírus. E ele se ofende com o cartaz, né? Ele se ofende com o cartaz e aí dá uma resposta mal criada para ela, procura o seu governador. Ela não estava ali para falar com o governador dela. Falar com ele. Estava ali para falar com o número 1 do país. Isso aí. Né? Porque no organograma, a presidência da República é o governador do Estado. E aí ela ainda deixa claro para ele, Bolsonaro, eu trabalhei para você. Eu fiz vídeo todo dia pedindo voto para você, eu votei em você. Sai daqui! Olha aí. Então, quer dizer, eu sei que de repente são 300 mil coisas na cabeça do cidadão, mas ele como presidente, até porque ela perdeu pessoas na família dela. É isso aí. Ele tinha que, se eu sou o presidente da República e vejo aquilo ali, primeiro ato, eu chamaria ali um assessor meu, ó, chama ela ali, vamos conversar com ela, eu quero saber qual é o estado dela, qual é o seu estado, vamos conversar com o seu governador. Então, eu acho que ele foi infeliz. Mas não é a primeira vez, né, Demerval? O Bolsonaro, ele peca muito pelo impulso. Ele peca todo dia. Todo dia. E essa situação aí, da imprensa que fica ali embaixo, etc., esperando ele descer, eu ia falar sobre isso com você agora, porque eles ficam esperando ele trazer a munição. E qual o problema do Bolsonaro? Ele dá munição para o inimigo. E qual o problema do Bolsonaro? Quer dizer, do Bolsonaro, dos bolsonaristas. E aí, Sim. Me perdoe os bolsonaristas que nesse momento estão me assistindo. O bolsonarista acha que o Bolsonaro é a quinta essência do mundo. E o Bolsonaro não é a quinta essência do mundo. Longe de ser. Entendeu? Então, o Bolsonaro não é o que ele fala, é lei, não é isso. Muito pelo contrário. O que ele fala é importante, parte é importante e parte tem que se discutir. Nós vimos, na realidade, no Brasil, eu vou de novo sustentar algo aqui que você pode corrigir perfeitamente, mas no Brasil, no cenário político, eu só me lembro de um personagem político ter tanta comoção, tanta aceitação, quase que veneração. Com exceção de um Tancredo Neves, que faleceu, não deu nem tempo de saber como ele seria presidente, porque faleceu, etc. Eu não vou entrar nesse mérito. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que eu, por várias eleições, repudiei, nunca votei, etc. Mas admiro o Lula, mas o político nunca votei e acho que não votaria. Mas até aí tudo bem, Demerval, porque o Lula construiu uma história. Você vai voltar, não é? Na minha lembrança mais próxima aqui, 88, eu tinha 17 para 18 anos, 18 comecei a votar. Então eu queria muito votar e já votei. O primeiro embate foi exatamente ele a polarização foi ele com o Collor. E eu lembro bem, sapo barbudo de lá e daqui, aquela briga toda, e eu lembro bem disso. E eu lembro mais ainda, porque na época eu votei, eu tinha 16 anos, fiz campanha com o Collor, eu tinha aquela camisa branca,
né? Um L verde, outro L amarelo. Você fez campanha pro Collor? Fiz campanha pro Collor. Eu estava descendo a prefeito. Agora eu entendo a nossa aproximação. Sebastião Teixeira. E aí eu estava chegando na Praça Santa Teresa, vinha uma caminhada do PT. Devia ter umas 100 pessoas. Meu Deus. E eu com a camisa do Collor e mais 5 pessoas. Falei, vamos enfrentar. Lula lá, Collor cá. Lula lá, Collor cá. Rapaz, e eu falei assim, vou apanhar, pô. 100 contra 5, vou apanhar. Assim, o Lula, nós estamos lembrando aqui de uma história de 89, não é? Aí tudo bem, o Lula construiu. Se você pegar uma foto e um discurso do Lula em 89 e uma agora, o cara progrediu, cresceu. Até aí eu entendo. Agora, o Bolsonaro apareceu, tem gente que não sabia quem era Bolsonaro. O Bolsonaro apareceu muito rápido, muito induzido, e aqui eu posso falar com propriedade porque é o meio que eu convivo, muito apoiado pelo meio religioso, sobretudo evangélico, é inegável isso. O voto do evangélico ajudou, se não decidiu a eleição. Até porque, por exemplo, eu fiz uma fala que viralizou quando eu disse 8 motivos para não votar no partido de esquerda. Pegaram isso aqui e bateram exatamente para contrariar, para contraditar o Fernando Haddad. Até aí tudo bem, o Lula construiu. O Bolsonaro aparece da noite para o dia, numa expressão. Aí você vê o camarada numa reunião de ministros com impropérios, com palavras torpes, palavrão, e todo mundo, não tem nada demais, normal. Aí ele faz isso que você falou, e os bolsonaristas e outros, não tem nada demais. O que se deve isso? Essa semana eu estava debatendo com o bolsonarista e falei assim, vou assistir Netflix. Por quê? Porque no grupo surgiu um comentário do Roberto Jefferson. Que o Roberto Jefferson virou bolsonarista. Tenho percebido isso. Da noite para o dia. E aí eu falei assim, poxa, mas eu falei assim, nós temos que fazer aqui um comentário, ele precisa ser um comentário real. Você defende o Bolsonaro. Então você está dizendo para mim que o Roberto Jefferson, então, representa o Bolsonaro? Porque quem é Bolsonaro não pode dizer para o Demerval, especificamente falando, que o Roberto Jefferson representa o grupo do bolsonarista. Aí a pessoa que é bolsonarista, lá no grupo, falou assim, não, mas o Roberto Jefferson está falando isso do Bolsonaro. Eu falei, rapaz, eu não estou falando que o Roberto Jefferson está falando do Bolsonaro. Eu estou falando que o Roberto Jefferson representa o Bolsonaro. Aí a resposta do bolsonarista. Não, nesse momento ele está sendo bom para a gente. Então, quer dizer, então é o quê? Amanhã ele deixa de ser bom, ele passa a ser descartável? Mas esses amores de verão são dados... O Roberto Jefferson, a leitura que eu faço é a seguinte. O Roberto Jefferson, depois daquele inferno astral que ele viveu com aquelas acusações todas, vive até hoje, ele caiu num buraco negro. Toda personalidade ou personagem que de alguma maneira tem uma exposição, isso em todas as áreas da vida. Então ele tem uma certa exposição, mas a exposição dele, o personagem dele não se sustenta, ele precisa se agarrar a alguém. Não é assim? Eu sempre falo isso. Tem que me agarrar a alguém. E tem que se agarrar a um público. O Roberto Jefferson perdeu. Acabou. Caiu no buraco negro. Ele precisa de alguma coisa para segurar. Aonde ele conseguiria hoje, que cenário político Roberto Jefferson ia conseguir se adaptar, se adequar ou até mesmo conseguir alguma plataforma? Aí quem não tem, vai na onda do Bolsonaro. Eu faço essa leitura do Roberto Jefferson, como outros que existem aí. Nós estamos chegando já mais uma vez para ir para o break, passa muito rápido esse bate-papo e o Bolsonaro está tomando muito nosso tempo aqui. Então deixa ele governar Brasília. Deixa ele governar Brasília e lutar com os demônios dele para lá. Vamos para o break? Já já nós voltamos. A Piso Show apresenta o que há de melhor em pisos, acabamentos, metais e porcelanatos. Temos sempre os mais recentes lançamentos das fábricas. Contamos com amplo depósito para garantir que os produtos adquiridos cheguem até você com toda a qualidade. Nossas entregas são rápidas e seguras. Na hora de construir ou reformar, conte com a Piso Show. A Avenida Alberto Torres, 1034, em frente ao Hospital São José. Ligue e fale com os donos. 3642-6200.
Estamos de volta, Café com Resenha, riquíssimo. Hoje só não aprende quem não quiser. É uma aula de política aqui, de uma análise na realidade consciente, sem o viés da paixão, da passionalidade, mas da racionalidade e que pode ajudar a gente nas próximas eleições. Então você terá que voltar aqui ou eu ir lá, vai ter que fazer essa jogada aí. Mas eu vou passar rapidinho pelo governador, porque eu não posso também deixar de aproveitar você aqui. Vou te mandar uma bola quente e você é inteligente, vai saber sair. Na sua análise, tem impeachment ou não tem? O homem vai sofrer o impeachment ou não vai? Não vai. Não vai. 69 votos a 0. Ele não tem ninguém para defender ele na Leste? Jogo político. Jogo político. Pode ser verdade, ou é verdade, que ele pediu para que ninguém votasse contra, deixasse o processo tocar para ele provar no curso? Ele é juiz, né? Provar no curso, ex-juiz. Não, lamentavelmente, o Witzel está confundindo, né, a bancada do tribunal. Ele tá acreditando que a bancada do tribunal é a mesma bancada do Palácio, né, o que não é. Não é. Porém, o Witzel, eu posso estar enganado, né? Tem uma palavra forte que eu vou falar agora. O Witzel é o maior engodo que já passou na história do estado do Rio de Janeiro. E a própria história vai provar isso. Pois Porque o 69 a 0, né, o Witzel hoje será o maior refém da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro. E aí é o seguinte, porque esse programa eu considero, né, e não sou nem suspeito para falar porque apresento não, mas o culpado de tudo aqui é o Alberto Miguel. O que tiver de bom é ele, o que tiver de ruim é ele também. Mas porque eu trabalho muito para que o pastor Everaldo pode ter todos os problemas, e nós não estamos aqui para discutir os valores do pastor Everaldo, mas nenhum partido na face do universo daria legenda para que o Witzel fosse candidato ao governo do estado. E hoje o pastor Everaldo pode ser traído pelo Witzel a qualquer momento, o Witzel saindo do PSC e seguindo para outra legenda. Que é o que eu acho que vai acontecer. Até porque penso que mesmo que ele não sofra o processo, ele não vai conseguir se manter nesse partido. É o que eu imagino. Mas voltando aqui para o eleitor, como é importante, eu falei isso num programa que eu gravei semana passada para o Fatos em Foco, essa história do político novo e do político velho. Como nós precisamos ter cuidado com isso, porque o Wilson Witzel, eu que trabalhei no meio, né, judiciário, meio jurídico, na área jurídica, durante 20 anos, 25 anos, não conhecia como juiz federal, não conhecia. Depois, quando você começa a falar com, sim, tá, aí você vai buscando na memória, não era um juiz proeminente. E ele tenta um voo aí, né, meio que perdido aí, uma sorte no meio político, foi uma construção. Eu andei lendo esses dias a história, os relacionamentos dele e tal, e entendi um pouco como isso aconteceu. Mas ele aparece no cenário, inegavelmente, só ele tenta negar isso hoje, mas cresceu muito porque se aproximou do efeito Bolsonaro, porque o Bolsonaro também é impulsionado por essa questão da nova política, não que ele seja um político novo. Não, se o grupo do Bolsonaro na época abraçasse o Eduardo seria o governador. Sim, qualquer um, eu penso. Muito bem, e aí, política nova, mas que política nova é essa? Se ele se cercou de gente da antiga. Pastor Everaldo é um experiente demais na política. Nelson Bornier, eu poderia citar aqui tantos outros nomes que ele se cercou. E outra coisa... Mário Peixoto, Jorge Pisciani, por aí vai. Olha, só gente da antiga. E aí, e uma outra questão também, por que essa questão de bater político novo e o velho? O velho é pejorativo, a experiência não. No momento como esse, se ele tem experiência política, você sabe que ele administra isso melhor. Mas a experiência dele política é zero. Ele é arrogante, ele é uma pessoa arrogante, eu estou dizendo isso aqui, isso qualquer pessoa próxima dele sabe disso. Eu participei numa rádio no Rio de Janeiro de um debate com ele presente e todos perceberam isso. No microfone até disfarça, mas fora a arrogância que tem. Então, por que, Demir, essa coisa do novo traz tanto para enebria o pensamento das pessoas, o sentimento das pessoas, elas acabam votando e tem, por exemplo, agora o efeito Bolsonaro levou 53 deputados federais, eu acho que é isso, o número de deputados federais pelo PSL. A maioria num efeito Bolsonaro. Esse novo e esse velho, isso é bom para o Brasil? Não, na verdade não é nem o novo e o velho, né? O eleitor ele precisa participar do processo político. Conscientizar, né? Porque se o eleitor não participa, né,
Aí continuaremos falando do novo e do velho. Agora, quando o eleitor participar do processo político, aí nós teremos para o Brasil uma verdadeira política. Sim. Porque esses termos são fortes. Se o senhor pegar os 53 que foram eleitos pelo Partido Social Liberal, talvez 50 dos deputados eleitos, todos eles novos. Todos eles novos. Mas praticam a velha política. A velha política, é isso aí. Mas aí é o novo ou o velho? É isso aí. A discussão é exatamente essa. Diz que é nova política, mas pratica a velha. Quer dizer, na realidade é só uma questão de nomenclatura. É um termo que aí é que entra o eleitor, que desavisado, mal informado, sem consciência política, é bonito. O novo sempre desperta na gente o interesse, até porque a frustração com o velho é muito grande, não é isso? E nós acaba acontecendo tudo isso. Vamos para o nosso município aqui, porque o município viveu isso. Viveu exatamente essa experiência, não é? Uma eleição que foi bem disputada, eu não vou chamar de velho por respeito, mas entre a experiência, não é? E a novidade. E foi uma eleição apertada, 22 votos de diferença, se eu não me engano, 23 ou 22 votos de diferença, e nós tivemos o novo. E hoje? Estamos perto de uma próxima eleição. Qual é o cenário? Nós não tivemos o novo. Não foi o novo, não? Não, porque se o senhor pegar... se nós voltarmos a fita, o novo, a estrutura vai de Jorge Mário, que foi cassado, sim, 2012, e aí entra, né, o caos político do município, 2020, no caso 2019, o último prefeito, Pedro Gil, né? Então, se o senhor pegar o governo do atual prefeito, nós temos, na base do governo dele, na principal estrutura, que é o secretariado, né, que são 21 secretários, o senhor vai encontrar secretários que foram do Jorge Mário, né, que foram do Robertão, que foram do Arley, que foram do Tricano, que foram do Pedro Gil, que foram do Márcio Catão, que foram do Sandro Dias. Então, do Jorge Mário ao Pedro Gil, se o senhor pegar dos 21 secretários, tem um personagem ligado a todos esses prefeitos. Os anteriores. Então, se nós estamos falando de uma política nova, eu entendo, não que o Jorge Mário não tenha tido um bom secretário no governo dele, que o Tricano, sim, que o Pedro Gil, que o Márcio Catão, que o Arley, não é isso, que o Robertão. Mas se nós estamos falando do novo, se você está apresentando um projeto para transformar a sua cidade, né, pelo menos na minha concepção, nós teríamos que ter ali um novo quadro político. O senhor pega 1988, nós tínhamos ali uma grande disputa eleitoral. O Celso deixava a prefeitura, o governo de 6 anos, Tricano disputava a eleição, ganhou a eleição de forma esmagadora, e o secretariado do Tricano, lá em 1988, foi 100% peças novas, que na minha avaliação foi o melhor governo do Tricano. Na eleição seguinte, o Tricano, para ganhar a eleição, ele precisa compor. É aí que começa. E aí ele tem que mexer no tabuleiro. Tem que mexer no tabuleiro, tem que negociar. Na sua terceira eleição, ele novamente precisa compor. E ele tem que mexer... Aí você não tem mais o novo governo. Aí eu vou te perguntar, é possível essa prática nova, política nova? Porque não é só o prefeito, tem uma Câmara também. Para as práticas de administração, como foi muito dito na época, né? Eu entrevistei aqui várias vezes o prefeito, ele sempre usou gestão. A experiência da gestão privada, gestão pública, questionei isso aqui, são dois ambientes diferentes. Mas o Poder Executivo, sem um bom trabalho feito com o Legislativo, não vai funcionar. O que adianta novo aqui se aqui não for novo? Não é isso. Não é nem isso, é porque, lamentavelmente, nós temos um prefeito que ele acha, na concepção dele, que a Câmara não existe. Então ele acha que a Câmara tem que ser... né, mas não é, né? Uma massa de... Porque o prefeito é o seguinte, ele colocou na cabeça, não, vou fazer um decreto e o que vai valer é o meu decreto. Só que ele esquece que tem o Poder Legislativo. Sim. E, por sua vez, nós temos ali, não são todos, mas uma grande maioria, parlamentares covardes. A Câmara é ruim? Não, a Câmara não é ruim. Porque quem elegeu a Câmara foi o povo, foi a população que resolveu, esses dois parlamentares são os parlamentares que irão nos representar. Então, só que esses vereadores que lá estão hoje não estão sabendo valorizar o voto do seu eleitor. Isso aí.
A Câmara não é ruim. Aquele vereador apenas não está sabendo valorizar o voto voto que que foi recebeu. confiado a ele. Porque o vereador ele precisa entender o seguinte, ele é eleito não é para pedir vaga na creche, vaga de escola, exame no posto de saúde, quebra-mola, iluminação pública, muito menos asfalto. Isso é Eu ia citar isso, obrigação, asfaltar. obrigação do Poder Executivo. Do Executivo. Cabe ao vereador fiscalizar, legislar e buscar recurso para a nossa cidade. O dia que os nossos parlamentares entenderem que Teresópolis, né, tem que chegar lá naquele mirante que não é de Teresópolis, o mirante já está na faixa de Guapimirim. Guapimirim, que é a tem grande chegar, discussão. olhar para aquele mirante ali, para aquele horizonte e falar assim, é lá que eu vou trazer recurso para a minha cidade, é lá que eu vou trazer boas políticas públicas para a minha cidade. E aí isso vai acontecer independente do prefeito querer ou não. Mas eles não olham para isso. Eles ficam brigando aqui nessas guerras aqui dentro do métier mesmo. Essa disputa de poder aqui. Briga porque, lamentavelmente... Brigando por pouco. E, lamentavelmente, enfim, eu não queria nem falar isso, mas lamentavelmente os parlamentares eleitos falam assim, pô, vou me eleger e ali vou ter minha aposentadoria. Então ele pensa pequeno. Com extrema isenção, qual o cenário que você vislumbra aí para essas próximas eleições? Transformação. O eleitor... Transformação. A gente tem que mudar a transformação. A gente precisa transformar a nossa cidade. Aquele que realmente quer... Isso necessariamente não quer dizer que tenha que vir alguém novo. Não, a gente precisa transformar a cidade. Transformar. E o que hoje está na cidade não é transformação. Na realidade, hoje, como a gente fala de traição, o Vinícius, ele estava no PSL... E saiu, foi para o PSC. No registro de candidatura ele foi para o PPS, que hoje virou Cidadania. E aí, né, ele trai o PSL, vai para o Cidadania, e agora trai o Cidadania e vai para o PSC. Ele foi para o PSC. Por que ele foi para o PSC? Qual foi a história, o abraço que o governador deu nele? Qual foi a conversa de orelha que o governador convenceu a ele que o PSC era melhor que o Cidadania? Quem deu a oportunidade para que ele fosse candidato foi o Cidadania. E agora era a hora para ele dar a resposta ao Cidadania. Serei leal a vocês da forma que vocês foram leal me dando a legenda para que eu fosse candidato a prefeito. E agora ele trai o Cidadania e vai para o PSC. Esse é um assunto para um próximo programa, porque eu queria muito te fazer essa pergunta. Afinal de contas, o que Teresópolis ganha com um relacionamento tão próximo entre o prefeito e o governador? Teria que ganhar tudo. Nós vamos para um break. Eu falei que ele é o chefe. O produtor acabou de liberar aqui. Não vai embora você não. Nós vamos para um break e vamos voltar já já. A Piso Show apresenta o que há de melhor em pisos, acabamentos, metais e porcelanatos. Temos sempre os mais recentes lançamentos das fábricas. Contamos com amplo depósito para garantir que os produtos adquiridos cheguem até você com toda a qualidade. Nossas entregas são rápidas e seguras. Na hora de construir ou reformar, conte com a Piso Show. A Avenida Alberto Torres, 1034, em frente ao Hospital São José. Ligue e fale com os donos. 3642-6200. A gente é assim, trabalha pra chegar o fim de semana, ver um joguinho, zoar o amigo, pegar uma estrada, curtir, fazer tudo que te faz bem, que te faz sentir livre, dono do seu nariz, do seu destino. A gente sabe que beber e dirigir é errado, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Estamos de volta com Café com Resenha aqui, batendo um papo, além de agradável, regado por um café gostoso, feito pela Neide Siqueira, sommelier coffee. Olha o bolo da dona Neide, hein? O bolo da Neide Siqueira aqui, chamar a irmã Neide aqui agora, dá bravo. O bolo da Neide Siqueira aqui, um bolo de chocolate maravilhoso e um bate-papo, mas fenomenal. Como diria Jonathan, meu filho, avassalador. Porque é um bate-papo muito bom que está produzindo boas ideias. Eu gosto muito de conversar com você.
e hoje a gente está conseguindo, tenho certeza, Demerval, que a gente está ajudando muitas pessoas que estão assistindo. E a ideia aqui é essa. Eu não faço televisão, como você também não, simplesmente para criticar, para julgar, para destruir. É para produzir coisas boas. E boas pessoas se unem para isso. Vamos voltar aqui no assunto que eu queria muito tratar. E você conhece bem a área, sabe. Por quê? Primeiro, por quê essa relação tão próxima do prefeito com o governador? Será que é o papo dos dois novos? Nós dois somos novos, pensamos iguais. Por que essa aproximação que muitos querem entender? O prefeito criou uma relação com o governador muito próxima. Vou sustentar algo aqui que eu falei no outro programa. A meu juízo, essa abertura, retomada, flexibilização em Teresópolis não se deve a métrica, curva, nada disso. Foi a decisão do governador, que também não teve nada a ver com questões técnicas. Nada a ver. A decisão do governador foi política. Responda pra gente, amigo. O que tem nessa relação aí? É até difícil falar o que existe nessa relação, né? Porém, essa relação ela tinha que ser benéfica à cidade de Teresópolis. Né? Teresópolis hoje, né, quer dizer, continua sendo uma das principais cidades abastecedoras do estado do Rio de Janeiro. Sim. Na área do hortifruti granjeiro. Né? O senhor já viu folha de lúpulo? Nunca vi, embora conheça muito de ouvir falar. Né? Então, quer dizer, Teresópolis vive do alface, vive do coentro, cheiro verde, né, da hortelã. Neide tem as plantações lá em casa. Do agrião. Né? Enfim, a folhagem de Teresópolis ela é muito forte. Inclusive, isso foi citado no programa que eu participei ao vivo da Melodia, foi citado essa importância de Teresópolis nesse eixo aí da agricultura, etc. Então, o senhor pega, por exemplo, o nosso governo municipal, se ele fizesse um investimento na agricultura, 10% do investimento que ele faz no lúpulo, talvez nós não seríamos hoje uma das principais cidades, nós seríamos a principal cidade abastecedora do estado do Rio de Janeiro. Para o nosso telespectador, só fazer aqui um exemplo rápido, né? Eu sou do Patriota. Né? O meu partido tem um deputado na Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro. E dias desses, almoçando lá na nossa sede regional no Rio de Janeiro, estava com um deputado do meu partido e um outro deputado que nós convidamos ele, na realidade, até esse meu deputado, que é o Valdo Ceasa, ele convidou, falou, pô, posso levar fulano, que ele é candidato a prefeito, queria apresentar o partido para ele, e ele levou o deputado lá. Aí conversando com um deputado, aí tinham 2 vereadores no almoço, e eu falei para o deputado que ele levou, falei assim, ó, você é do partido do governador. O teu voto lá na Assembleia tem o mesmo peso que o voto do Val. Só que o teu colega, para chegar ao governador, ele não vai procurar o Val, porque o Val é do Patriota. Sim. E você é do PSC. Então, não desfazendo do Val, o teu colega ele vai querer ter uma melhor relação com ele, porque sabe que ele vai pegar o telefone e o governador vai atender na hora. Sim. Afinal de contas, nós estamos falando de um deputado que é do partido do governador. Não que o Val vai pegar o telefone e vai ligar para o governador não vai atender, mas não vai atender com a mesma velocidade que vai atender o parlamentar que é do partido dele. Quando o nosso prefeito ele trai o cidadania e migra para o PSC, eu quero ter o entendimento que essa traição foi benéfica para a cidade de Teresópolis. Não, eu vou para o PSC porque o governador é do PSC e se eu for para o PSC, Teresópolis vai ganhar isso, vai ganhar isso, vai ganhar isso, vai ganhar... Não sou eu que vou ganhar e muito menos o meu umbigo. Quem vai ganhar? A cidade. É a única justificativa. Porque não tem outra justificativa. Mas se nós avaliarmos o que Teresópolis ganhou... Essa é a pergunta. Né, com a migração do prefeito que sai de um partido e segue para o partido do governador. Ah, não, mas veio o coronavírus, mas aconteceu isso, agora o governador está sofrendo o processo de impeachment. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim. Né? Uma coisa, outra coisa. Né? Então, só que hoje não tem nada que o governo municipal apresente para justificar a ida do prefeito para o partido do nosso governador. Mas os dois se merecem. E acaba que ficou muito claro porque as decisões com relação à retomada, flexibilização, foram muito próximas uma da outra.
e também discursos diferentes, não é? Ficou assim, absurdamente espantoso um governador que brigava com o Bolsonaro e, de repente, pelo menos, por exemplo, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ele fez um programa para reabertura e está obedecendo. Não foi isso? 6 etapas. Ele criou as etapas e ele está obedecendo rigorosamente. O governador simplesmente abre tudo. Fez aquela coisinha básica ali. O senhor estava falando da briga, lá no primeiro bloco, da briga do presidente da República com os governadores. Qual foi o problema dos governadores? Todos os governadores falaram, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Então eles encantaram a população. Pô, meu governador vai fazer isso, pô, meu governador vai fazer isso. Só que nada do discurso foi feito. Nada. Por quê? Porque todo o discurso foi feito em cima de quê? Para eu fazer isso, eu preciso do governo federal. Para eu fazer isso, eu preciso do governo federal. Só que nenhum governador disse assim, ó, para eu fazer isso, eu preciso do governo federal. O que os governadores fizeram? Eu preciso fazer isso e pau no presidente. Tu acha que o presidente vai ajudar o cara que está batendo nele? Mas é lógico que não. Aí quem é que paga a conta? O cidadão, como sempre. Só que aí o cidadão, como sempre, ele precisa estudar e exercitar mais o processo político para que ele não seja enganado pelo próprio político. Exatamente. É esquisito o que eu estou falando, né? Não, mas é exatamente o que acontece. Por exemplo, essas jogadas do governador que encanta, mas não fala tudo, por trás tem todo um acontecimento que ele não tem essa informação, ele também não busca saber. Porque é muito fácil eu daqui falar, mas eu não sei. Ora, mas tem coisas que são factuais. Existem questões que são ditas e existem questões que acontecem de fato e que tem como você saber. A eleição passada para governador, por exemplo, era uma eleição em que tinha como se fazer uma análise. Aqui em Teresópolis, por exemplo, até por ser uma cidade pequena e as pessoas conhecem umas às outras, é fácil você perguntar. Eu cheguei no momento da eleição, parei e pensei, vou votar em quem? Não vou votar nesse, por isso. Vou votar no outro. Procurei saber desse aqui. E aí, errar, todo mundo vai errar. Mas você faz uma análise. Eu não posso votar simplesmente por um discurso. Eu não posso votar simplesmente por uma frase. Eu tenho que votar com consciência, com consistência, até por uma história política. Assusta, eu não tenho nada contra, porque amanhã ou depois a pessoa surge, decidi me candidatar. Qual é o problema? Todos podem. Até porque, né, Merval, ser candidato não é uma coisa muito difícil. É uma profissão, vamos assim dizer, que não se exige nada. Quer vir para o Patriota? Só estou elegendo aqui no Patriota. Não se exige absolutamente nada. Qual é a exigência para alguém sair candidato? Não pode responder processo criminal. Não, na realidade, o candidato ele tem que seguir ali uma regra, né, estabelecida pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ele conseguindo cumprir aquela regra de certidões, ele está apto a ser candidato. Porém, hoje os políticos ruins que aí estão na praça, né, boa parte o partido é culpado, porque o partido é quem dá a legenda para esse político ruim ser candidato. Mas eu vou fazer algo aqui que talvez não deveria fazê-lo, mas vou fazer porque eu gosto de correr os meus riscos. Você me deu um exemplo, eu comentei isso com uma pessoa ontem, você me deu um exemplo em termos de política que eu gostei muito. Dias atrás, a gente conversando a respeito de política, eu te falei, fulano tem interesse em vir para o partido, você vai lembrar bem, eu não posso falar aqui, lógico. Fulano tem interesse, mas quer isso, você falou, então, eu não quero negociar. Você vai lembrar de quem nós estamos falando. E eu falei, poxa, legal. Geralmente o que se faz? Fulano me interessa, o que ele quer? Vamos negociar. E você disse, não, aí não dá. Tem que vir pelo projeto e não pelo interesse pessoal. Isso é algo muito difícil no meio da política. É um toma lá da cá que eu não tenho nada contra, porque todo relacionamento é de reciprocidade. Não existe relacionamento unilateral. Todo mundo há uma troca, mas essa troca tem que ser honesta. Tem que ser uma troca dentro de uma ética. Não pode ser essa troca do interesse pessoal só em detrimento do bem comum ou de um interesse pessoal que vai prejudicar os outros. É isso na política que eu sei que a gente não vai conseguir acabar nunca. Nunca, porque é do ser humano, mas que tem que ser evitado. Papai do céu lhe deu 2 ouvidos e uma boca, né? Sim. Você fala, né? Entra aqui no ouvido, o que for bom, você manda subir para o cérebro para você exercitar, e o que for ruim, você deixa sair pelo outro. Inclusive, isso é bíblico. Tessalonicenses. O apóstolo Paulo escrevendo a igreja em Tessalônica. Examinai tudo e reteis o que é bom. Seria muito bom se assim o fosse, né, meu amigo? Nós estamos prestes a uma eleição. Vou te fazer uma pergunta que eu fiz lá no Fatos em Foco, vou fazer aqui agora. Inclusive, nós tentamos te achar
procuramos bastante para que você participasse do programa. Vai participar no próximo. Vou te fazer uma pergunta aqui. Pandemia, está chegando aquele momento mais tranquilo, graças a Deus. Quem sai perdendo nessa história toda? Quem sai perdendo são as vidas. Isso aqui eu quero que fique bem claro. Quem perde são as pessoas que faleceram, principalmente as que ficam. Essas que perdem. Mas num contexto político, quem sai fortalecido e quem sai enfraquecido? Quem está na situação, o governo ou quem está na oposição? O governo sai fortalecido para usar isso na eleição, que administrou bem, ou a oposição usa os erros para enfraquecer a situação e se prevalecer e de alguma maneira se beneficiar? Lamentavelmente, é forte o que eu vou falar, mas o gestor que usou a pandemia estrategicamente, ele vai se beneficiar com as vidas que se forem embora. E alguém não usou? Não, todos usaram, mas muitos não praticaram a estratégia de forma correta e vai ter um revés contrário. Sim, com certeza. E essas denúncias todas aí de improbidade administrativa, mau uso de recursos, sabe, isso no Rio de Janeiro passou por isso aí de maneira, não vou dizer que surpreendeu todo mundo, mas foi muito rápido, não é? As denúncias tanto com relação aos hospitais de campanha, que o hospital de campanha era uma coisa maravilhosa, não é? Linda, e pior ainda também, em coisas que eram importantes para tratar, para combater o vírus. Nós temos assim, vários governadores que brincaram com famílias, né? Com Sim. vidas, né? Porque muitos governadores implantaram o hospital de campanha que não estão funcionando até hoje. Absurdo. Temos aí prova de São Gonçalo, que o governo do estado foi lá, implantou um hospital de campanha. Temos o governo do estado que implantou um hospital de campanha na cidade do Rio de Janeiro, que não está funcionando, que poderia ter pego aquele dinheiro e investido em outro hospital, já físico. Já pronto. Né? Hoje, na cidade do Rio de Janeiro, nós temos 2 hospitais. Temos o que a prefeitura montou, através do prefeito Marcelo Crivella, e temos o outro hospital que, através de um pool de empresários, né, resolveram bancar e está funcionando. O hospital de campanha do governo do estado não está funcionando. Não está funcionando. Então, nós temos 3 ou 4 municípios que hoje têm o hospital de campanha do governo do estado que nem inaugurou ainda. Exatamente. Só que quantos milhões foram para o ralo? Pro ralo. É isso aí. É isso aí. Cabe agora, nesse momento, a população ter a consciência, né, da eleição, que deve acontecer em novembro, né, existe essa discussão, saber quanto é que vai pagar, né? Quanto que vale isso? E aí, mais uma vez, vai ter uma guerra. Para alguns prefeitos, a eleição tem que ser em novembro. Os que vão conseguir capitalizar votos em função da pandemia. Porque a memória das pessoas é muito fraca. Muito fraca. É possível que em agosto, setembro, se a coisa já estiver virada, estiver tranquila, as pessoas mais na rua e tal, futebol correndo solto aí, as festas, vão esquecer tudo. Para alguns políticos, é muito interessante que as eleições aconteçam em novembro. Muito interessante. Agora, para outros que não souberam administrar e não capitalizaram politicamente com a pandemia, é bom que a eleição aconteça daqui a muito tempo, que é para dar tempo dele virar esse jogo. Não é mais ou menos isso aí? A estratégia é essa. A estratégia é essa. Começamos com estratégia e vamos encerrando com estratégia. Eu quero te agradecer aqui pela presença mais uma vez, desse bate-papo rico aqui, mais uma vez. Um bate-papo que eu tenho certeza que ajudou a quem nos assistiu, descontraído, mas com responsabilidade e buscando ajudar os nossos telespectadores. Obrigado, Emerval. Pastor Humberto, queria agradecer ao senhor e eu vou deixar aqui uma propaganda, né? Eu sou do Patriota Teresópolis, aqueles que quiserem fazer parte aí de uma família, né? Tá aqui o convite. O Patriota terá candidatura própria na cidade do município. Temos aí um candidato à majoritária. E aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais da nossa história, nos procure. Nos procure através do pastor Humberto, que tem o meu contato, através do Café com Resenha, da equipe. Né? Ou então entra lá na minha página lá no Facebook, que é Demerval Casimiro. Obrigado pela oportunidade e obrigado a dona Neide, né? É isso aí. O programa está acabando, eu vou comer outro bolo. Vamos lá. A você que nos assistiu até agora, muito obrigado. E fica aqui uma lição muito importante para todos nós. Consciência. Consciência. Nós começamos falando de estratégia, terminamos falando de estratégia. Consciência para analisar a estratégia de cada um, a honestidade, a seriedade e votar certo. Não por boataria, não por impulso, mas com consciência para que o teu voto tenha um valor de fato. Nós estamos indo embora, mas voltamos na próxima aqui. Que Deus nos abençoe em tudo e sempre.